Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor. Nós estamos estudando a obra Paulo e Estevão nessa parte do canal, nesse quadro especificamente, e nós decidimos esquadrinhar e dividir a obra em seus capítulos, como Emmanuel já sabiamente dividiu, e dentro de cada capítulo dividir essa abordagem em 2, 3 ou até 4 vídeos, com o objetivo de nós esmiuçarmos e adentrarmos nesse mundo vivo, nesse cenário narrado através desse romance tão portentoso como é a obra Paulo e Estevão. E nós vimos fazendo esse trabalho até agora, produzimos mais de 30 vídeos só com respeito à obra Paulo e Estevão, e atualmente nós estamos analisando o capítulo 9, intitulado Abigail Cristã. Nós gravamos já os primeiros 2 vídeos deste capítulo, que marca o grande reencontro entre Saulo de Tarso e Abigail, após o deslindar dessas almas enamoradas, né? Após Saulo ter terminado todo o seu noivado e os votos de casamento em relação com Abigail, após descobrir que Estevão se tornaria o seu cunhado. E aí ele decide naquele momento romper com Abigail, e Abigail retorna para a casa de Jope, aos cuidados de Zacarias e de Ruth, e acaba adoecendo de uma forma muito grave. E após meses de afastamento, Saulo de Tarso, enfrentando seu orgulho e lutando contra ele, decide retornar a Jope para então rever Abigail, fazer as pazes e, quem sabe, a desposar, enfim. Só que quando ele faz esse regresso, ele percebe que a noiva está muito doente, e já nos derradeiros dias de vida. E no capítulo 2º, ou melhor, no vídeo 2º deste capítulo, nós narramos exatamente esse reencontro e como Saulo se defronta com Abigail, muito doente, mas ao mesmo tempo de ânimo muito pacificado, como ela enfim houvera encontrado alento nas palavras de Jesus, através de um velhinho chamado Ananias, cristão, que houvera lhe apresentado ao Cristo, que na verdade Estevão, nos momentos finais do seu martírio, já havia falado para ela, né? Que ela deveria conhecer a mensagem do Cristo e ela se renovaria. E de fato, embora a doença já estivesse no estágio bastante avançado, mas ela experimentava uma paz interior que jamais ela tinha tido, jamais ela tinha alcançado. E aí então, hoje nós vamos falar do vídeo 3, que de fato é o momento quando Abigail fenece, desencarna, e como que fica a situação, principalmente em relação à situação emocional, o quadro emocional de Saulo de Tarso. Bom, Emmanuel vai retomar essa parte do texto falando dos apelos de Saulo de Tarso para que Abigail sinceramente o perdoe. E aí ele tenta modificar o discurso que ele havia empreendido junto com ela, que estava conduzindo, para que eles voltassem a fazer os sonhos do seu casamento, do seu consórcio, que agora ele estava renovando os votos para que fosse dado em breve. E aí Emmanuel vai dizer que aquelas palavras, né, emocionadas estavam carregadas das mais puras e sinceras emoções, né? Ele desejaria agora, alvo de um pungente remorso e de culpa, pelo fato de ter deixado a noiva naquela situação, retomar o caminho, refazer o caminho e agora recuperar o tempo perdido. E aí vai dizer Emmanuel: o carinho que evidenciavam era sintoma de arrependimento e das aspirações nobres e sinceras que trabalhavam agora no espírito angustiado. Então, de fato, nós vemos que essa decisão de Saulo romper tudo com Abigail não foi fácil. Foi uma decisão difícil porque os seus sentimentos interiores pediam justamente o contrário. Ele ainda a considerava como a eleita do seu coração, né? Estava profundamente apaixonado. Mas o seu orgulho, a sua posição farisaica, tudo isso fez responder
com esse seu instinto inflexível, essa sua postura, inclusive fanática, e não ouvir a esses clamores do seu coração. E aí Abigail, num alto grau de serenidade, lucidez e mansuetude, tenta doutrinar Saulo, né, dizendo que os lares terrenos não foram feitos para eles, que Deus houvera preparado um lar no céu e que ela o aguardaria e que eu seguiria de longe, de onde ela estivesse, que ele pudesse contar com este amparo e com esta companhia dela durante toda a vida. E aí Saulo pede, né, que ela descanse, para que ela se restabeleça, para que poupe as suas energias, para que não se agaste tanto, e que ele mesmo, se fosse preciso, daria da sua própria energia para poder restabelecer a saúde dela. É interessante essa parte da obra, porque em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai falar sobre o magnetismo, especialmente naquele capítulo em que ele fala sobre emancipação da alma, ele diz que realmente quando uma pessoa está no momento derradeiro da morte, pode haver uma transferência fluídica com o objetivo de prolongar um pouco mais a existência. Lógico, se isso estiver dentro dos desígnios de Deus, essa transferência de fluido ela pode postergar em alguns momentos a existência física. Então, de fato, de acordo com a ciência espírita, a assertiva de Saulo não é só um devaneio ou uma utopia. De fato, pode acontecer, né? Embora a tendência aqui, né, o apelo de Saulo tenha sido um apelo apaixonado, um arroubo de afetividade, né? Demonstrando uma intenção íntima de querer que a noiva ficasse por mais tempo no corpo físico, a pretexto de Deus querer ou não, né? Mas, aproveitando o ensejo, sabemos que de fato, de acordo com os ensinamentos do magnetismo, isso é de fato possível. E uma outra coisa interessante também é que assim, por mais que nós tenhamos uma intenção sincera, por mais que nós desejemos muito, nós estamos sempre nas mãos de Deus, né? Uma folha não cai de uma árvore sem a quiescência divina. Então, por mais que nós amemos demais uma outra pessoa, nós não podemos controlar os fatos que acontecem a essa outra pessoa, né? Esses fatos estão invariavelmente na mão de Deus, não está de forma alguma no nosso controle. E aí ela, transbordando resignação, diz a Saulo, Jesus nos concederá o melhor. E aqui é importante uma observação. Nem sempre o melhor é aquilo que nós desejamos. Às vezes o que a gente deseja é para nós o pior. Mas como Deus não está preocupado em atender os nossos caprichos, mas sim fazer o melhor para o nosso aperfeiçoamento moral, para o nosso desenvolvimento como espíritos, Ele sempre nos dá o melhor. Acontece que nem sempre a gente entende assim. Às vezes falta maturidade maturidade psicológica para poder compreender que os desígnios de Deus ao nosso respeito era o melhor que poderia nos acontecer. E aí Emmanuel vai narrar como, mesmo ela numa situação de saúde muito difícil, mesmo com a mágoa do abandono, como ela conseguia suplantar tudo isso e agir com extrema generosidade e benevolência, né? Com uma tranquilidade que espraiava de todos os poros. E ele, meio que espantado, lhe perguntava, né, se de fato ela houvera perdoado ele pela morte de Estevão, se havia ainda alguma mágoa recôndita. E ela, num arrobo de generosidade, lhe diz: não, Saulo, minha alma está tranquila. Gesiel está com Cristo e morreu, te deixando um pensamento extremamente amoroso. Então é interessante, porque Saulo fazendo essa pergunta por culpa e ela respondendo de uma forma extremamente resignada e altiva. E aí, por algum momento, Saulo deixou-se entregar por aquele turbilhão de emoções. Vai dizer Emmanuel, né, que ele ficava sob o embate de duas forças antagônicas que lutavam entre si para a posse do seu coração generoso e impulsivo. De um lado era incontestável. Ele via nos olhos
brilhantes de Estevão no momento derradeiro da morte, a forma como ele se entregou, a coragem, resistência, resignação, obediência, até no momento mais infamante, e a serenidade com que ele tinha certeza do momento do martírio. E em momento algum tendo blasfemado contra Deus ou se achando injustiçado. Da mesma forma agora Abigail, que houvera conhecido a lei cristã através dos ensinamentos de Jesus, e que agora se entregava não como se ela estivesse se entregando ao abandono, né, de uma forma assim completamente passiva e apática, mas uma resignação ativa, esperançosa, realmente acreditando na vida eterna e que haveria chance no futuro deles viverem de uma forma mais venturosa, mais ditosa. E Saulo ficava se perguntando por algum momento, né, se realmente a mensagem de Jesus era mesmo de origem divina. Se ele poderia ser o Messias, porque ele houvera se entregado a sua vida inteira com uma paixão ardorosa em relação ao cumprimento da lei de Moisés até o fim. Então aquelas duas forças ficavam brigando contra ele, né, dentro dele. É como se fosse o seu próprio coração e o seu cérebro tentando debater e disputar um lugar, né, dentro da sua lucidez e argúcia psicológica. Mas, vai dizer Emmanuel, ele não conseguia compreender Deus diferente de um Senhor poderoso, austero e inflexível, como ele mesmo, né? Mas era algo que deixava ele assim com muitas dúvidas e muito intrigado, como aqueles homens do caminho e os seus discípulos se entregavam à morte, a verdadeiros martírios, angustiantes, lancinantes, com extrema serenidade e tranquilidade. E aquela tranquilidade era uma tranquilidade que ele mesmo, Saulo, ambicionava, que ele perseguiu durante toda a sua vida, desde a mais tenra juventude. Então vai dizer Emmanuel, aquele Jesus desconhecido proporcionara-lhe forças ao coração. Ele via o quadro da noiva doente, não conseguia apagar aquela imagem da sua memória. E ele sabia que, não obstante o coração generoso e benevolente de Abigail, ela houvera recolhido nesses ensinamentos de Jesus o ânimo necessário para enfrentar esses momentos derradeiros do seu desenlace e de uma doença extremamente difícil. E ele era testemunho do rejuvenescer, né, da espiritualidade da noiva. E aí Emmanuel vai dizer: essas reflexões não lhe deram ensejo à admiração da natureza. O orgulho da raça falava-lhe mais forte ao espírito, quando ele foi saindo de Jope e já entrando em Jerusalém. Era impossível conferir superioridade aos homens do caminho. Bastou uma visão do templo para que ele recobrasse a sua lucidez. E aí ele decidiu naquele momento. Figurava-se-lhe haver resolvido o problema. O homem de responsabilidade não poderia encontrar a paz a preço tão vil. Ele continuaria a luta. E é ali que ele decide aumentar a perseguição aos cristãos. Veja que nós estamos diante de um mecanismo de fuga do ego que foi analisado pela psicanálise freudiana muito claro. Primeiro, ele nega os seus sentimentos, né, e esse antagonismo que Emmanuel confessa para nós, né, que havia dentro dele. E segundo, ele tenta deslocar essa agressividade para perseguir os cristãos, porque temporariamente ele gozava do poder transitório devido ao seu cargo político, e aí ele iria buscar um argumento, né, para poder perseguir os cristãos em nome de fazer justiça e em nome da proteção e da preservação da lei de Moisés. E aí ele, imerso a tantas inquietações nessa nuvem de pensamentos, recebeu uma notícia de Zacarias dizendo que Abigail já estava nos momentos derradeiros de vida, já estava agonizante. E aí ele, louco, de uma forma completamente desvairada, sai de volta para a estrada de Jope para tentar arrebatar a sua noiva das presas, das garras da morte, sem conseguir. E aí Emmanuel vai dizer: Abigail recebeu
com um raio de infinita alegria nos olhos translúcidos. Saulo aproximou-se angustiado. Pela primeira vez na vida, ele sentia-se trêmulo diante do irremediável. Saulo, que queria ter o controle de tudo nas mãos, que achava que poderia proteger a sua noiva de todos os perigos dos caminhos. E, coincidência ou não, a abandona e ela acaba perecendo mais rápido por conta disso, né? Essa é uma especulação nossa, mas que tem bastante ressonância, né, entre as opiniões dos amigos que também leram a obra. Ele agora se via diante do irremediável. Deus estava chamando Abigail de volta. E ele nada poderia fazer para poder mudar esses planos, a não ser aceitar. E aí, naqueles momentos finais, ele sentiu que chorava intensamente pela primeira vez, profundamente desesperado. Era como uma chuva inundando os seus sentimentos interiores. E, de certa forma, Emmanuel vai dizer, aquele pranto revelava o calvário íntimo do bem-amado, mas demonstrava igualmente o alvorecer de uma vida nova para seu espírito. Ali começavam as primícias da redenção. E a gente acha que a redenção de Saulo, começa quando ele está às portas da estrada de Damasco e vê Jesus. Na verdade, penso eu, especulação minha, que desde quando ele viu Estevão pela primeira vez, ele já houvera recebido esse baque das forças antagônicas dentro dele, Jesus versus Moisés, né? E não conseguia equacionar dentro da sua inteligência maravilhosa, prodigiosa, como que ele poderia fazer o link entre os dois sem destruir um ou outro, né? E ali aquele choro era um tipo de entrega, né? Era um tipo de meia-culpa, né? De confissão íntima. Hoje, Senhor, realmente eu não tenho controle sobre isso, eu estou em suas mãos. Então, é muito bonito, né? Ali foi o grande início da sua redenção. E aí Abigail, já desencarnando, diz: Saulo, é preciso morrer para vivermos verdadeiramente. Inclusive, morrer para velhas convicções, né? É uma coisa que a gente acredita. Porque a forma como Saulo houvera se conduzido até então não servia mais para que ele conseguisse a paz interior e conseguisse equacionar os desafios da sua vida, né? Era necessário uma mudança completa de conduta, deixar morrer o homem velho para nascer o homem novo, né? Então ali é como se morresse também o Saulo de Tarso, inflexível, junto com ela, para fazer nascer um Paulo, né? Um Paulo que iria se construir ao longo dos anos, né? Mas sem sombra de dúvida ali foi o marco inicial. Se nos uníssemos pelo matrimônio, talvez tivéssemos muitas alegrias. Teríamos um lar com os nossos filhos, mas destruindo nossas esperanças de uma felicidade passageira na terra, Deus nos multiplica os sonhos generosos. Enquanto esperarmos a união indissolúvel, auxiliar-te-ei de onde estiver, e te consagrarás ao Eterno em esforços sublimes e redentores. Ou seja, é uma profunda renúncia, né? Você abdicar da felicidade terrena com a extrema certeza de que realmente aquilo dali passa, para poder se dedicar integralmente a uma felicidade imperecível no céu, né? Ou seja, os espíritos ligados pelos laços indestrutíveis do verdadeiro e do legítimo amor. E aí Abigail revela: de noite, depois que partiste, Gesiel veio me visitar e disse que ainda hoje me arrebataria para o reino dos céus. E é interessante, porque ela revela algo que numa leitura mais rápida a gente deixa passar despercebido. E por isso também a importância da gente esquadrinhar a obra em tantos vídeos. Veja que interessante. Gesiel ensinou-me a quebrar o egoísmo de minha alma. Encheu-me de bom ânimo e trouxe-me a grata nova de que Jesus ama-te muito e tem esperanças em ti. Parêntese. Saulo não aguentava mais ouvir Jesus. Onde ele estivesse, Jesus estava junto.
E agora Abigail, no leito de morte, dizer que Jesus ama ele muito e tem esperanças nele era demais. Aí ela continua. Refleti então que seria útil me entregar jubilosa às mãos da morte, pois, quem sabe, se ficasse no mundo, não iria perturbar a missão que o Salvador te destinou. Então, isso daqui é interessante, né? Mas como assim perturbar a missão? Invariavelmente, quando nós temos uma família, nós temos deveres a cumprir. Temos que educar os nossos filhos, dar atenção à nossa esposa, a convivência familiar, que faz com que a gente precise dar do nosso tempo para poder confraternizar com os nossos, etc. Então, sem sombra de dúvida, se Paulo fosse casado, a gente provavelmente não teria uma vida apostolar dele tão dedicada como ele teve. Não que isso inviabilizasse a missão, mas sem sombra de dúvida, não é que atrapalharia, mas ele não poderia dar o mesmo nível de dedicação estando solteiro. Isso daí é inegável, né? É uma questão de matemática e de tempo mesmo, né? E aí, sem a família própria, agora ele iria se dedicar integralmente à fraternidade universal. E aí, ela desencarna, fixa os olhos em Ruth, depois em Zacarias, um olhar terno de grande agradecimento. Fixa os olhos em Saulo e se despede. E aí Emmanuel vai dizer: Saulo de Tarso ali se deixava ficar mudo, estarrecido, enquanto Ruth, lavada em lágrimas, cobria de rosas a morta adorada que parecia dormir. E essa é a desencarnação de Abigail. Especulação nossa. Acreditamos particularmente que, de fato, Abigail iria viver pouco. Nós vimos aqui dos grandes planos de Jesus para Saulo. Talvez eles não tivessem na programação que eles não se casassem. Talvez na programação reencarnatória de ambos o casamento viria a acontecer, mas seria mais curto, né? Ou seja, não ia durar a vida inteira até a morte, né? Deles dois, eles não iam ficar velhinhos juntos. Aí Abigail iria primeiro, provavelmente ainda jovem, e aí ele, viúvo, continuaria a fazer o seu trabalho. Especulação nossa. Não há nenhum registro disso na obra de Emmanuel, nem ele dá nenhum detalhe sobre isso. Mas pela forma como Saulo tinha, né, a sua personalidade, ele acabou adiantando as coisas, né, pulando essa etapa. E aí ele abriu mão, ela acabou desencarnando mais cedo, e aquela parceria que ocorreria deles no corpo físico, Abigail, Estevão e Saulo. Lembra que no prefácio Emmanuel disse: sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Então, ele acabou apressando as coisas, mas eles continuaram seguindo de um plano mais elevado o apostolado de Saulo, né? E isso é interessante, né? Porque como a vida não acaba jamais, os nossos afetos sempre nos seguem. Então é isso, meus amigos. Capítulo muito importante para a obra, né? O despertar de Saulo começou aqui, né? Essa sua redenção, que a gente vai ver durante a obra inteira. E até a próxima, então, se Jesus permitir.